Presidente, não quis nem mexer aqui hoje. O que você plantar será sua colheita. Esta é uma história verdadeira que aconteceu em 1892 na Universidade de Stanford. Sua moral ainda é relevante hoje. 2 jovens estudantes de 18 anos estavam lutando para pagar suas mensalidades. Eles eram pobres e não sabiam onde procurar por dinheiro. Foi quando tiveram uma ideia brilhante. Decidiram realizar um concerto musical no campus para arrecadar dinheiro para pagar suas despesas. Convidaram para realizar o concerto o grande pianista Ignacy J. Paderewski. Ele pediu $2.000 para o recital de piano. Os jovens começaram a trabalhar para tornar o show um sucesso. O grande dia chegou. Paderewski se apresentou em Stanford, mas, infelizmente, arrecadaram apenas $1.600. Desapontados, foram a Paderewski e explicaram sua situação. Eles deram a ele o total de $1.600, além de um cheque no valor de $400. Eles prometeram honrar o cheque o mais rápido possível. Não, disse Paderewski, isso não é aceitável. Ele rasgou o cheque, devolveu os $1.600 e disse aos 2 garotos: aqui estão os $1.600. Mantenham o dinheiro que vocês precisam para as suas taxas da universidade. Vocês precisam muito mais do que eu. Os meninos ficaram surpresos e agradeceram-lhe profusamente. Este ato de bondade marcou Paderewski como um grande ser humano, porque ele deveria ajudar 2 pessoas que ele nem conhecia. Todos nós deparamos com situações como estas em nossas vidas. E a maioria de nós só pensa: se eu ajudá-los, o que aconteceria comigo? As pessoas verdadeiramente grandes pensam: se eu não ajudá-los, o que vai acontecer com eles? Eles não fazem esperando algo em troca. Eles fazem isso porque sabem que é a coisa certa a fazer. Paderewski, mais tarde, se tornou o primeiro-ministro da Polônia. Era um grande líder, mas durante a Primeira Guerra Mundial, seu país foi devastado pela falta de recursos financeiros e pela fome, ficando mais de 1,5 milhão de pessoas sem ter o que comer. Foi quando Paderewski, já desesperado, procurou a Food and Relief Administration dos Estados Unidos para ajuda. O responsável por ela era Herbert Hoover, que mais tarde se tornaria o presidente dos Estados Unidos. Hoover imediatamente enviou toneladas de grãos para alimentar o faminto povo polonês. Paderewski foi ao encontro de Hoover para agradecê-lo pessoalmente. Emocionado e com lágrimas nos olhos pelo gesto de bondade de Hoover, começou a agradecer por seu gesto nobre. Hoover interveio rapidamente e disse: não é necessário me agradecer, senhor primeiro-ministro. Por quê? Perguntou Paderewski. Você pode não se lembrar disso, mas há vários anos você bondosamente ajudou 2 estudantes sem recursos a cursar a faculdade nos Estados Unidos. Eu era um deles. Gestos como o seu jamais são esquecidos e multiplicam-se na vida de outras pessoas. Não se esqueça, colheremos aquilo que plantarmos, mais cedo ou mais tarde. Uma boa semana. E tenho certeza que nós vamos colher grandes frutos agora com a Genésia. Correto? É um trabalho que o nosso comitê gestor reunido, a Genésia falou: e que tal a gente fazermos? Vamos, Genésia, você vai, você cumpre essa guerra?
Ela falou assim, tudo bem. E ela debruçou nos livros, nas pesquisas, e ela hoje vai nos abrilhantar para tirar algumas dúvidas nossas. Não vai ser possível tirar todas, mas grande parte. Sejamos agraciados hoje. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Antes de convidar a Genésia para palestrar aqui conosco, tinha uma Jaqueline, acho que ela não entrou, não? Da ESC? Não foi, não. Agora foi. Tá aí não, Everaldo? Ah, ok. Se ela chegar aqui, ela queria se apresentar, oferecer como candidata a algum cargo aqui. Ok, então, se a palestra da Genésia for curta, nós voltamos com as pautas. Caso contrário, vamos tomar a reunião toda. Não, mas é eficiente. Para nós, vocês estando falando aqui 2 horas é o suficiente. Ok? Então, com vocês, Genésia aqui para falar sobre o E-Social. Sim? Vamos trabalhar, presidente. Vai. Vou treinar aqui. Põe lá no primeiro. Certinho. Isso. Bem, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Genésia, tá? Sou contadora, faço parte do comitê gestor do nosso programa. E desde então a gente está aí batalhando para melhorar o nosso programa. E dada essa mudança toda aí com o E-Social, né, que já vem massacrando os contadores desde o ano passado, assim, que começou a entrar em vigor, né? Aí, então, eu conversando com o seu Zé Walter, a gente faz parte lá do grupo do E-Social, eu falei, seu Zé Walter, vamos fazer o seguinte, nas terças-feiras, vamos juntar os colegas e vamos debater o E-Social, porque não é só dúvida minha, é dúvida de todo mundo. Eu tenho acompanhado os colegas que têm as empresas, principalmente as empresas do Simples Nacional, que a maioria é os que tem, e a dúvida dos colegas para todas ali no cadastro S1000. Alguns têm empresa que é lucro presumido, quando chega ali esbarra. Então, assim, eu não vou falar para você que eu sei tudo, não. Eu sei um pouquinho e estou estudando. E é muita coisa. O E-Social, assim, veio a um divisor de águas, realmente, como diz a Zenade. A Zenade é minha professora, eu faço o curso com o professor Daniel Belmiro. Eu já acompanho a Zenade desde 2013 e tenho muito material dela aí, muitas coisas. Então, assim, o pessoal coloca muitas dúvidas no grupo e a gente vai estudando. Tem coisas que eu consigo responder, tem coisas que eu não consigo. Quando eu não consigo responder, tem a nossa colega ali, Ana Nery, que sempre está ajudando ali no grupo, e outros colegas que também têm contribuído. Tem um pessoal do interior também que liga para a gente, aí fala, Genésio, aí, como é que está o comitê gestor? Isso aqui, eu digo, minha filha, eu estou com tanta dúvida quanto você. Porque o E-Social, gente, é muita coisa. Então, dá uma passadinha para o próximo aí, Saverá. Aqui, eu vou falar aqui do comitê gestor, que são os membros do comitê gestor. Eu gostaria de apresentar antes para vocês, eu ia passar um slide da Academia Goiana de Contabilidade. Aí, na pressa, eu fui para a faculdade, eu troquei os slides. E não trouxe os slides aqui da academia. Então, ano passado, eu vou falar só um minutinho aqui, Severaldo, referente à Gossicom. Ano passado, foi criada a Academia Goiana de Contabilidade. Então, é um trabalho de formiguinha. E eu faço parte dessa academia, e o objetivo da academia é contribuir para o crescimento da classe contábil, aplicando o estudo e a pesquisa científica na área contábil. E nessa Gossicom são 30 contadores. São contadores e professores. Eu não sou professora, tá? Mas aí me convidaram lá e tudo, eu estou lá participando.
Então, assim, eu estou lá com os maiores, os profissionais que já estão há muito tempo na área e também estou aprendendo com eles. E o pouco que eu aprendi também, quero dividir com vocês, e vocês aqui também serão uma célula que vai repassar para outros. Um pouquinho que você aprender aqui também, repassa para outro colega que também vai ter, talvez, a mesma dificuldade que você. Pode passar no próximo aí. Então, está aqui, a gente fica, o que é social? Aí a gente está pensando lá, né? Oh, meu Deus, o que é isso? O que é, quando, como? E esse social, pessoal, está deixando o contador assim de cabelo em pé, né? Eu tenho acompanhado os colegas, aí eu vou ajudar alguns colegas nos escritórios, e o pessoal assim teve um escritório assim relativamente grande, que a contadora realmente está no estado de nervo assim terrível por conta do e-social. E o e-social, pessoal, ele não mudou. Pode passar o próximo aí, ó. O que é o e-social? É um instrumento de unificações de prestação das informações referente à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. E tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo um ambiente nacional, conforme o decreto que foi publicado em 2014. Então, o e-social, ele vai englobar, então, no caso aí, as normas tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Vai juntar tudo num pacote só e jogar dentro do e-social. E junto com o e-social, vem dois irmãos dele, que é o FD, REINF e a DCTF Web, que futuramente a gente vai falar aqui da FD REINF e do DCTF Web. Pode passar o próximo. Então, esse slide aqui não fui eu que fiz, tá? Eu copiei do professor. Aí eu coloquei aqui o T-Rex. Quem conhece aí o T-Rex, o dinossauro Rex, sabe que ele é o topo aí da cadeia alimentar da época lá dos dinossauros, né? Ele era o top. Então, eu estou chamando o e-social, que ele é o dinossauro do SPED. Começou o SPED com várias... Foi começando aos pouquinhos, em 1998, foram aos poucos, né? E chegou na FD Social, que é o SPED. O SPED do e-social, o famoso que a gente chama e-social. E com o e-social veio junto a FD REINF e a DCTF Web. Aí, pode passar no próximo. Então, aí vem a pergunta. Com toda essa mudança toda, mudou a legislação, pessoal? E o que, por mais incrível que pareça, não mudou legislação nenhuma. Permanece a legislação trabalhista, previdenciária e tributária do mesmo jeito. Não mudou nada. Então, o que é que mudou? O que é que mudou aí? A forma de controle e fiscalização. Então, o governo, ele, por meio do e-social, vai ter um maior controle com as empresas. Tinha empresas que não eram enquadradas no Simples, que transmitiam a GFIP como se fosse enquadrado no Simples, para poder não pagar as contribuições previdenciárias. Aqui no e-social não vai poder fazer isso, vai barrar. Quando fizer a classificação tributária lá no S1000, tudo aquilo ali tem que estar de acordo com o que está na base da Receita Federal. Se sua empresa, se o cadastro da sua empresa está lá no seu escritório e não estiver de acordo com a Receita Federal, o seu S1000 será rejeitado. Pode passar para a próxima. Então, a forma de envio do ambiente social, ele tem duas formas, em produção e homologação. A homologação é a parte teste. Na homologação, você pode fazer ela o tempo inteiro. Você vai testando, porque você vai estar com sua empresa, você está em dúvida de como enviar. Aí você envia, faz o teste. Isso aqui está errado? Aí você vai e conserta. Tenta enviar de novo. Está tudo certo? Aí vai consertando e observando as tabelas dos prazos que a gente vai passar posteriormente. E na produção oficial, ele é destinado à produção jurídica, é o que determina os efeitos jurídicos. Então, uma vez que você enviou, você não pode apagar, você vai alterar ou incluir informações. Então, mesmo após as alterações, se você quiser alterar eventos e tudo, você alterou, mas aquela parte que está lá não apagou do sistema, não, continua. Então, por isso que é muito, muito melhor, pessoal, antes de mandar qualquer evento, a gente fazer primeiro a homologação. Vai testando. Aí tem empresa que você fala assim, nossa, essa empresa é igual a essa, uma eu enviei e deu certo, e a outra não. Porque, às vezes, tem inconsistência no sistema. Você passa, envia e deu erro.
Ou, às vezes, você enviou o cadastro, esqueceu de marcar um quadrinho lá dos S1000, e quando você foi enviar os eventos, recusou. Então, você tem que observar o cadastro certinho, passo a passo. Então, temos a forma de envio do e-social pelo certificado digital, A1 ou A3. Os assinantes podem ser pessoa jurídica, pessoa física, que tem que ser o responsável na Receita Federal, ou por procuração eletrônica, jurídica ou física. Você pega um pouquinho de água para mim? Temos também a forma de envio por meio de código de acesso. Essa aqui, se alguém tiver uma informação a mais, Ana Nery, você me ajuda aí. Se tiver alguma coisa a mais, você me ajuda. Excepcionalmente, né, pode ser criado o código de acesso. Digamos que a sua empresa não tem, a maioria das empresas fala, não quero fazer o certificado. Eu, particularmente, pessoal, oriento a todo mundo a fazer o certificado digital. Porque não é possível, em plena época de tecnologia, a gente ficar somente com o código de acesso. Porque você vai precisar do certificado digital para transmitir também o seguro-desemprego. Precisa do certificado digital. Então, regra geral, eu não uso o PRI há muito tempo. Desde que começou o certificado digital, eu só mando fazer o certificado digital porque fica mais prático para a gente, tudo fica mais rápido com o certificado digital. Então, excepcionalmente, pode ser criado o código de acesso com validade de 3 anos para as empresas. O MEI... se me dá um pouquinho aqui. O MEI, micro e pequenas empresas optando pelo Simples Nacional, que tenham somente um funcionário. Nessa parte aí, pessoal, não estou falando do SEI, tá? Que o SEI é um caso à parte, que será tratado posteriormente, tá? E ele será substituído pelo CAEPF. Então, o código de acesso ao e-social não é o mesmo código utilizado pelo portal do ECAC da Receita Federal. E também não é o mesmo utilizado para outros portais do governo federal. Ele é criado no próprio portal do e-social. No portal do e-social tem tudo. É muita coisa lá para você destrinchar para ler. Você pega lá para ler, você passa o dia inteiro ali só lendo aquelas normas, é muita coisa. Até você peneirar tudo aquilo. Então, eu falo assim, se a gente estiver junto, um tirando a dúvida com o outro, eu acho que a gente vai conseguir muita coisa, melhora muita coisa com o e-social. Porque sozinho, gente, a gente não vai para lugar nenhum. Quando a gente está junto, trocando informação, de repente, o seu ex ali, ele tem um conhecimento maior de um tipo de empresa, e falou, minha empresa, eu faço desse jeito, deu esse erro, a sua, se você for fazer, eu já vou te ajudar, já passo a informação para o outro. Porque nós não podemos ser um grupo desunido. E nós, contadores, estamos muito, muito, muito desunidos. Quando um sabe uma coisa, não quer passar para o outro de jeito nenhum. E o conhecimento, pessoal, para ele crescer, ele tem que se multiplicar. Ele tem que se multiplicar. A gente vai, divide o conhecimento e ele se multiplica. O que eu aprendi aqui, eu aprendi com outra contadora. E estou aqui ajudando um pouco do que eu aprendi. A Ana Nery aqui, ela faz parte também do grupo do e-social. E ela tem ajudado muita gente lá. Os colegas do interior ligam. Como é que faz isso aqui? Eu falei, olha, a colega Ana Nery já colocou a informação lá no grupo, olha lá mais na frente. Porque se for para acompanhar tudo que está ali no WhatsApp, você não trabalha, você vai ficar o tempo todo no WhatsApp. Eu, particularmente, eu não gosto de redes sociais, eu sou bem atípica. Parece que eu vivo lá em outra época, eu não gosto de redes sociais. Então, a única coisa que eu uso mais, realmente, é o WhatsApp, exclusivamente, sim, para trabalho. Pode passar no próximo aí. Nossa, agora isso aí não dá para ver, não. Daqui eu não enxergo nada. Essa é a tabela, pessoal, que está disponível lá no e-social. Mas tem uma outra, Severaldo, que fica mais fácil. Deixa eu ver. Não, deixa eu só subir aqui. Tem uma outra que eu vou passar aqui para vocês. Só um minutinho. Deixa eu só fechar ele aqui. Dá o ESC aqui. Jesus Cristo. Não, é no D. No D? Cancelar. Deixa eu ver se eu trouxe. Deixa eu ver se eu aperto essa tabela aqui. Está melhor.
está visualizando numa tabela. Não, a outra não veio. Realmente eu peguei o pendrive errado. Tem que voltar lá mesmo. Hã? Aqui dá para ver? Pode chegar lá, não. Pode passar, até eu estar no... Bem, pessoal, esse aqui é o cronograma atualizado da implantação do E-Social. Esse aqui está disponível lá no site do E-Social, está no portão do E-Social. E a gente tem que cumprir esses prazos aqui. Foi dividido em grandes empresas, demais empresas, né? Aqui as empresas até 78 milhões, o grupo 1 acima de 78 milhões, o maior de todos, que é o grupo do Simples Nacional, que envolve várias entidades, e aqui para órgão público. E vem o faseamento, que é o cadastro de tabelas, dados dos trabalhadores, folha de pagamento, substituição da GFIP, substituição da GFIP para o recolhimento do FGTS, e o CST, que seria o último, que vai ser o último de todos. Aí, esses slides, pessoal, eu vou disponibilizar no grupo, tá? Aí quem puder dar sugestão, a gente vai melhorando nos próximos. Pode passar aí para frente, Severo. Esse aqui é o fluxograma do E-Social. E o E-Social foi... pode voltar lá, esse aqui. Aqui. Primeira fase, faseamento do E-Social. Primeira fase. O que é que você vai enviar na primeira fase? Eventos e tabelas. Segunda fase, eventos não periódicos. Terceira fase, eventos periódicos. Quarta fase, DCTF Web. Substituição da GPS pelo DAF previdenciário. Na quinta fase, substituição da GFIP pela GRF FGTS para recolhimento do FGTS. Na sexta fase, aqui, os eventos do SST. Então, aqui, a primeira atenção que vocês têm que ter aqui, pessoal, é nessa tabela aqui inicial. No evento, aqui no evento S1000, que são as informações do empregador, que é o primeiro evento a ser enviado. Se você não enviar o S1000, essas demais tabelas aqui, ó, o sistema do E-Social não vai aceitar. O S1000, ele cria a base de dados lá da empresa, todos os dados da empresa, para poder receber todos os demais eventos. Todos os demais eventos que você for fazer daqui para frente, se você informar esses eventos aqui errado, vai fazer tudo errado lá na frente. Então, atenção especial nesses eventos aqui, ó. Tabela S1000, que é a parte de informações do empregador. Tabela S1005, que você vai informar o RAT, FAP, esse aqui no caso daquelas empresas são lucro presumidos. Já tem muita empresa recebendo multa, dentro de 2 meses, no máximo, está chegando a multa na caixa de mensagem. E, para falar para vocês, a Receita pega os últimos 5 anos, tá? Para trás. Não é agora para frente que é do E-Social, não, é para trás. E já tem colegas que tem aí que já... Há 15 dias, o Kleber estava dando um curso lá na RH Treinamentos, e já teve colegas que falou que recebeu multa altíssima, para pagar dos últimos 5 anos, por causa da diferença do RAT ali, ó. Era 3, recolheu sobre 1. Então, a Receita Federal, ela pega tudo. Como eu falei para você, não é mais o leão, é o T-Rex, né? Vai catar tudo aqui. A tabela S1010, essa é a tabela de rúbricas. Nessa tabela aqui, pessoal, ela é aquela tabela grandona, enorme. Tem muitos dados para informar. Nessa tabela irão os proventos, pensão, descontos, rúbricas informativas e informativos redutoras. Quando a gente entrar na folha, é que a gente vai entender o que é esse evento informativo e informativo redutora. Porque na folha de pagamento, a gente vai informar não somente o provento e os descontos, mas os eventos de informação de redução e também meramente informativo. Tabela de lotação tributária. Essa tabela aqui é para fins de atribuição do código FPAS, essencialmente para a Previdência. Tabela S1030, tabela de cargos.
Aí, atenção aos CBOs, né? Isso aqui não mudou nada, né? Continua a mesma coisa, mas tem cargos que você coloca lá o funcionário, um determinado cargo que exige nível superior. Até quando a gente vai transmitir o CAGED, se não tiver essa informação, até dá erro quando a gente vai transmitir. Essa tabela de funções aqui é obrigatória, não é obrigatória para as empresas privadas. Geralmente, quem usa cargos em comissão e funções, geralmente são os órgãos públicos, né? Tabela de honorários, turnos, que é obrigatório, e atenção aqui à flexibilidade de horários. Então, aquelas pessoas que trabalham aquela jornada 12 por 36, ou então o trabalho home office, como tem agora na nova legislação, né? O horário, não tem aquele horário padrão certo, a gente vai ter que informar e marcar que ele é flexível, que o horário dele não é exatamente ele entrar 8 horas cravado e sair 6 horas da tarde. Ele tem um horário flexível. Os processos administrativos e judiciais serão informados também na tabela 1070. Por que isso aqui? Tem empresas que têm os processos, principalmente aquelas da contribuição sobre a receita bruta. Algumas empresas entraram com processo, tem que também informar aqui. Processo trabalhista, tudo que é processo, tem que estar informado aqui, tanto administrativo como judiciais. E aqui, no caso, acho que não é para nós, né, que a tabela de operadores portuários. No caso aqui, muito acontece no Rio, Santos, o pessoal do Nordeste, tem os trabalhadores portuários que são agenciados pelos sindicatos. E tem que mesclar isso aqui. Isso aqui vai dar uma canseira para o pessoal, porque tem que mesclar um por um, cada trabalhador e informar. Pode passar para o próximo, seu Everaldo. Então, ali foi o detalhamento das tabelas. Coloquei novamente aqui o S1000, informações do empregador. S1005, as tabelas de estabelecimento. 1010, tabelas de rúbricas. 1020, tabela de lotações tributárias. 1030, tabela de cargos. Só especifiquei o que já estava anterior, que eu tinha detalhado. Pode passar para frente. E aqui os eventos não periódicos. Perguntar o que são os eventos não periódicos? São esse aqui, ó. As admissões do trabalhador, cadastramento inicial, alterações, aviso prévio, convocação, desligamento. Todos esses eventos são os eventos não periódicos. Pode passar para frente. E os eventos periódicos? Esse aqui, pessoal, os periódicos, é a nossa folha de pagamento. Aí a gente fala assim, mudou alguma coisa? A gente vai informar do mesmo jeito. Tributou, salário, descontou, horas extras, tudinho, tem que estar tudo informado e tudo feito. Isso aqui a gente só vai realmente pegar quando realmente a gente vai fazendo a folha de pagamento. Como a maioria aqui de nós, pelo menos o meu, eu tenho tudo Simples Nacional, ainda não começou a obrigatoriedade, né? Só em abril. Em janeiro, como foi prorrogado, prorrogou os eventos iniciais. Pode passar. A fase 4 é a DCTF Web. Nessa etapa será necessário gerar a GFIP, a guia do FGTS será gerada através da DCTF Web. E a fase 5, substituição da GFIP pela GRF. E os eventos dos SST. Aí vem a tabela de estabelecimento, obras, unidades de órgãos públicos, tabelas de ambiente de trabalho, tabela de equipamentos de proteção, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento de saúde do trabalhador, condições ambientais do trabalho, treinamentos e capacitações. Tudo vai estar amarrado no E-Social. Tudinho. Então, aqui a gente vai falar aqui do grupo do E-Social agora. Então, o E-Social foi dividido em 4 grupos. O grupo 1, que é para as grandes empresas, superior a 78 milhões. O grupo 2, faturamento que é 78 milhões, exceto optando do Simples Nacional. E o grupo 3, que é o maior de todos eles, que é esse que eu estou falando aqui, ó, que é onde vai estar a maioria das empresas. Vou usar o número do Kleber. 80% vai estar aqui dentro do grupo 3. Simples Nacional, o empregador pessoa física, exceto o doméstico, o doméstico já tem o seu portal social separado, né? O MEI, produtor rural pessoa física, entidades sem fins lucrativos, sindicatos, condomínios e associações. E no grupo 4 são os órgãos públicos e organismos internacionais. Então, esse aqui foi só um pequeno resumo que a gente fez, só da parte inicial do E-Social.
O E-Social tem tanta coisa assim, detalhada, assim, minuciosa, que quando a gente pensa que está sabendo fazer aquilo ali, eu digo, nossa, mas isso aqui está errado. E a gente tem que ter o máximo de atenção, pessoal, porque o erro, quando vem essa questão de informar errado, vai chover multa. E o cliente não vai querer saber se você errou tudo. Ele, chegou a multa, quem vai pagar é você. Então, nós, contadores, temos aí uma responsabilidade muito, muito grande com essa questão do E-Social. Não mudou lei nenhuma, mudou apenas a forma de envio. E eu estou acompanhando alguns contadores que estão, assim, realmente nervosos, desesperados por conta do E-Social. E eu também estou desesperada, que tem muita... Quanto mais eu leio, mais dúvida eu tenho. É muita coisa. Então, a gente está aqui com o grupo, tirando dúvida. E eu creio que essa reunião aqui sempre ajudou muito os contadores. A gente está tirando uma dúvida um com o outro. A gente nunca sabe tudo, mas sempre podemos aprender um pouquinho com o outro. E eu falo sempre, a gente não sabe tudo, mas hoje a gente sabe mais do que ontem. E temos que estar estudando sempre, todo dia um pouquinho. E nós, contadores, nessa parte do E-Social, especificamente, é todos por um no E-Social. É muita coisa, gente. Aí eu pedi para o pessoal colocar as principais dúvidas. Aí, como eu estive ausente no grupo por esses dias, mais ou menos quase um mês inteiro, né? Então, eu tive um acidente automobilístico do meu filho e, recentemente, meu neto nasceu também e eu fiquei um pouco afastada. Essa semana foi semana de prova da faculdade, semana passada, essa semana, e eu fiquei bem corrida. Então, eu fiz só um pequeno resumo das principais questões do E-Social, das dúvidas. Então, eu vou até descer daqui, seu Everaldo, que eu acho que eu vou ficar de pescoço torto. Deixa eu ficar ali. Acho que aqui vai ficar melhor. Essas perguntas frequentes, pessoal, está tudo dentro do portal do E-Social, tá? Lá tem, assim, elencadas de perguntas e respostas. Eu elenquei aqui algumas principais, que são geralmente as que o pessoal está ligando para a gente e perguntando, tá? Então, aqui, após a correção da atualização dos dados... Essa é a primeira, Severaldo? É lá em cima. Da qualificação. Pode... Porque antes de admitir o funcionário, pessoal, a primeira coisa que vai ter que fazer é a qualificação cadastral do funcionário, tá? O nosso programa, para quem empresas que têm muitos funcionários, já faz a consulta da qualificação pessoal. Tá. Então, assim, você vai admitir o funcionário, né? Se o funcionário tiver com os dados divergentes, pessoal, não vai dar erro no E-Social. Então, é aconselhável que faça a pesquisa da qualificação cadastral. Se for apenas um funcionário, você pode fazer direto lá no site. Se você tiver, em média, 10 funcionários, pode ser feita a consulta por lote. Mas só que é limitada, você tem que fazer de 10 em 10. E demora, em média, 48 horas para poder ter o retorno dessa informação. Mas se você fizer online, assim, só de na hora que você consultar já aparece. Se você entrar lá no site para fazer a qualificação cadastral de apenas um funcionário, já aparece a informação. Então, para que serve a qualificação cadastral? A consulta da qualificação cadastral tem como objetivo verificar se os dados cadastrados do empregado na base de dados do CPF, nome, data de nascimento e CPF, e na base de dados do QNIS, que no caso, base de dados do QNIS, data de nascimento, CPF, NIS, estão qualificados para serem utilizados na transmissão de informações por meio do E-Social. Caso haja inconsistência ou divergência, os dados desatualizados, o empregador ou empregado deverá efetuar a atualização da qualificação cadastral antes da data de entrada em vigor do E-Social, que é a partir da fase 2, que no caso das empresas do grupo 3, será em abril, tá? Podia ser em maio, né, para passar o período da fruvioca do mês de abril, né? Então, essas são informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, que são os eventos não periódicos, como admissão e afastamento. Então, primeira coisa, vai registrar funcionário, consulta da qualificação cadastral. E os que já estão registrados também podem fazer isso?
Tem que ir todo mundo. Não é só dos que vão ser registrados, não. Os que já estão, já tem que verificar tudinho. Eu já tenho uns lá mesmo que está errado lá e o pessoal ainda não foi arrumar. Que não é coisa que o contador vai arrumar. Tem que passar para o funcionário, para ele ir lá e verificar a inconsistência que está entre o CPF e o cadastro do PIS. Tá? Pode... O site do NIS, no site do NIS você consulta na Caixa. Coloca lá, consulta do NIS. No próprio site da Caixa você consulta. E para fazer a qualificação cadastral, é no portal do E-Social. Então, essa qualificação aí consulta no site do E-Social? Isso. Você entra lá no portal do E-Social, do lado esquerdo, e lá vai ter uma aba assim, qualificação cadastral. Aí tem lá por lote ou individual. Se for só de um funcionário, você clica lá e coloca nome, CPF, NIS, e já aparecem os dados como que está na base de dados da Receita Federal. A referência é a Receita Federal, tá? Então, mas esse da qualificação lá no site do E-Social, ele já traz, se tiver ok, não precisa consultar a Caixa. Não, se tiver ok, você só imprime aquele relatório e anexa lá na documentação dele. Isso, aí não precisa fazer a consulta na Caixa. Não precisa fazer mais nada, porque está tudo ok. Se tiver divergente, aí vai sair a informação que está divergente. Porque a preocupação maior é PIS, que tem funcionário que tem 2, 3, 4 então, PIS. Aí nesse caso, aí a Caixa vai unificar, né? Aí, porque não pode ter os 3. Nessa consulta do E-Social já vai sair. Então, isso, se tiver divergente, sim. Aí a Caixa, o site da Receita Federal já vai te dar a divergência. Aí você vai mandar para o funcionário e vai falar, ó, está constando divergência. Aí vai verificar. Tem caso do PIS mesmo, que está faltando dado o dado da mãe está incompleto, está diferente do que da base de dados da Receita Federal. Então, a referência é a Receita Federal. Agora, se na Receita Federal, por exemplo, tem umas que casaram, mudou o nome, lá na Receita Federal está o nome de solteira, ela foi lá e alterou, aí não alterou e ficou divergente, tem que arrumar tudinho, tem que deixar tudo padronizado para não ter erros. Eu tive um caso de uma perícia que eu fui fazer por causa de uma letra, do nome dessa cidadã, eu tive que mudar, arrumar a identidade dela, porque estava errado, eu tive que ir atrás da certidão de nascimento dela, de 1900 antigamente, para arrumar a identidade, para trazer certinho para a Receita Federal, porque senão não liberava o processo, um processo administrativo lá da Receita Federal, por causa de uma letra. Genésia, só para recapitular, quando a gente vai fazer esse que você está falando, a atualização dos dados cadastrais do trabalhador, tá? Seria o quê? O primeiro passo seria entrar com o CPF dele para consultar. Para consultar aonde que você disse? Para você consultar, fazer a qualificação cadastral é no portal do E-Social. Do tá? E-Social. Mas não é a gente que faz a alteração do cadastro funcionário, não. Tudo tá? bem, isso é o que eu quero entender aqui. Você está dizendo que praticamente, provavelmente, ele já está cadastrado na base de dados dele lá. Todos estão cadastrados. Todos eles estão cadastrados. O que vai acontecer? É a questão da conferência do que você tem para enviar ou que já está cadastrado? Não, é entre o que tem assim. Ele vai fazer a conferência entre a base de dados da Receita Federal, o CPF, Isso. e o cadastro do PIS. Do PIS. Se esses dois têm que estar igual, não pode estar divergente. Se tiver divergente, o que é que vai acontecer? Você vai imprimir o relatório, que vai sair lá, a divergência, e vai mandar para o funcionário para poder providenciar a atualização. Essa atualização demora, em média, 7 dias. Lá. Após a qualificação dos dados cadastrados do trabalhador, o prazo é de 7 dias para que as informações atualizadas repercutam na consulta da qualificação cadastral. Você fez a consulta hoje. Deu divergência, amanhã você manda lá para o funcionário, vai lá, corrige. Ele vai lá na Caixa, por exemplo, o erro está lá na Caixa, ele arrumou. Aí ele falou assim, eu já corrigi. Você tem que entrar aqui para fazer a pesquisa só 7 dias depois. Ok. Porque senão, talvez aconteça até de liberar antes, que coisa de sistema, tem coisa que a gente fala que de repente, a gente passa aí por mentirosa e de repente libera antes, né? Pode falar, Robson. Ok. Janela, é o seguinte, eu vou pegar essa qualificação, eu vou pegar os dados do nosso programa e enviar para o E-Social. Se você tiver... Já cadastrado. Se tiver cadastrado lá, por exemplo, se for só de um funcionário, eu aconselho você fazer já direto lá. Porque você já pega a resposta na hora. São 36 funcionários. Aí você vai ter que fazer 4 arquivos, de 10, 10 e 10, e outro de 6, porque o sistema só aceita de 10 em 10.
No próprio programa do nosso programa, tem lá, aí tem assim, em lote. Você grava, faz o upload, ele já grava o arquivo naquele, lá no C, esqueci até o nome. C2 ponto? Lá no C, no arquivo spool lá, né? Certo. Ele salva, aí se ele já clica, ele já vai abrir direto a página lá do E-Social, você faz o upload, clica lá que você quer transmitir em lote, busca o arquivo, ele transmite, e vai sair a mensagem para você. Recebido, aguardar 48 horas. Aí você vai consultar. Mas eu posso mandar os 4 arquivos na mesma hora? Pode, de 10 em 10. Sim. Mas você manda 10, depois você manda 10. Certo. Você não tem como você salvar todos de uma vez. Não, então, eu vou mandar um, depois mando outro, depois mando outro. Isso, de 10 em 10. Bem, pelos menos que o pessoal fizeram foi de 8, em torno de 8. Eu nunca vi nesse caso aí seu que tinha. Você tem algum caso? Genésia, dependendo do que der de erro lá, quando você fizer a qualificação, muitos casos falam onde que você deve ir para corrigir aquele erro. Muitos dos erros, no 135, você resolve. A maioria dos que eu tive faltava o CPF no INSS, porque é a Caixa, INSS e Receita. Ele averigua esses 3 lugares. Então, se tiver errado em um desses lugares, ele vai falar. Se, por exemplo, for nome de casada que está faltando, ele vai falar para ir na Receita Federal e corrigir isso. Outra coisa também, dependendo da quantidade de funcionários, é melhor você fazer manual ali. Isso. Você entra lá no site, você coloca 10, vai colocando de 10 em 10, porque nome, CPF, data de nascimento e o PIS, você digita e se lê rapidinho, ao invés de ficar esperando 48 horas para ter o retorno. Outra coisa que eu estou fazendo, eu passei aquele link, e quando a pessoa for contratar o funcionário lá, o próprio dono da empresa ele vai fazer essa qualificação. Porque, dependendo do erro que tiver lá, ele não vai poder ser contratado de imediato. Exatamente. Se ele tiver aqui na Receita, por exemplo, dá problema em nome de mãe. Se tiver qualquer nome errado, ele tem que ir no INSS presencial. Vocês sabem que o INSS a gente não consegue sem agendamento ou qualquer coisa. Eu consegui... Eu fiz essa qualificação desde janeiro para que eu vim fazendo. Tinha um funcionário que estava com problema no nome da mãe, e então ele tinha que ir no INSS. Não tinha agendamento em Goiânia nem Aparecida. Eu falei, então você vai lá e fala que você vai ser demitido. Naquele primeiro, que era julho, que a gente tinha que enviar. Então você vai lá e fala isso. Ele foi e conseguiu consertar o nome. Mas ele ia ser demitido antes. Então, porque não tinha como enviar os dados. Tá certo. Então, pessoal, assim, uma orientação aí da Ana Nery, que sempre tem nos ajudado muito. Então, acho que o primeiro passo, a gente tem que fazer uma cartinha lá para os nossos clientes, né? E passar para cada funcionário que eles forem admitir e falar, ó, eu fiz a sua qualificação cadastral e está divergente. Se você não arrumar isso aqui, você não pode ser contratado, para evitar problemas para a gente, né? Aí tem que linkar tudinho. Genésia, com referência a dados da mãe, CPF na Previdência, é bom, eles podem ir nos Correios, paga R$ 7,50, fica pondo tudo na hora. Porque a Receita Federal, às vezes, ela não atende. A Previdência também não. Porque esses dados, eles são vinculados à Receita Federal. Lá altera o nome da mãe, o depende, CPF. Esses dados aí, se estiver errado, na base de dados da Receita. Mas da Previdência, não. Da Previdência, ele tem que ir pessoalmente na Previdência, ou então ligar no 35, alguns dados no 35, como a Nery falou, que arruma, né? Eu arrumei na base da Receita. Eu sei, mas quando a gente vai agendar, realmente, tem agendamento do INSS, demora 15, 20, 30 dias para poder fazer uma atualização cadastral. Então, no caso, assim, se tiver os dados errados, do caso do LIS, como a Nery falou, então não vai ser possível fazer da Receita Federal. Da Receita Federal. Não, do PIS não, eu estou falando dados que está no CPF da pessoa, que vai o nome da mãe, nome de casado, leva o... Sim, o CPF é Receita, mas tem divergência também lá da Previdência. E na Previdência tem que ser só na Previdência. Sim, ele vai acusar lá o erro, onde que está o erro e onde você tem que ir. Vai sair essa informação na relação, quando fizer a qualificação cadastral. Quando for na Receita que eu estou falando, erros de lá. Isso. Espera aí o microfone para você, Robson. Espera aí um pouquinho. Primeiro eu tenho que mandar os dados da empresa, é isso? Ah, tá. Primeiro eu tenho, independente de eu mandar o S1000, eu posso fazer a qualificação? Pode.
Essa qualificação é uma consulta prévia. Prévia, né? Independente, pessoal, de você mandar nada para o E-Social, nada. É uma consulta prévia. Digamos, sua empresa só vai mandar... Isso aí, você só vai mandar quando? Em abril, para as empresas do Simples Nacional, do Grupo 3. Você já faça sua qualificação cadastral de todos os funcionários agora. Para quando chegar no mês de abril, já está tudo pronto, tudo arrumado, organizado. Porque senão, quando você for transmitir o arquivo, vai dar erro. Aí a gente vai ficar com a folha... Aí depois vem a outra parte da folha e vai ficar pendente a informação. Porque é o seguinte, eu fiz um formulário lá, deu 4 páginas, e mandei para o cliente, pessoal, o funcionário tem que preencher isso aqui, atualizar para mim. Então, isso não vai adiantar nada. Né? Porque se ele atualiza os dados dele, o que vai acontecer? Vai atualizar endereço, se está solteiro, se está casado. Não, mas esse aqui esse aqui, ó, a qualificação, volta lá no outro lá, é esse aqui, ó. No antes desse aí. Viu, Genésio? Por quê? Olha aqui, ó, é a data de nascimento, CPF e CPF. Na base da do CNIS, é a mesma coisa, data de nascimento, CPF e o NIS. Ele vai conferir dos documentos, os principais, data de nascimento, nome e CPF, esses 3. Beleza. Que ele está recusando. Pode passar para o próximo aí. Genésio. Mais alguma pergunta referente à qualificação cadastral? Fábio ali. Genésio, para quem quer ver a questão da qualificação cadastral, vai lá no portal do E-Social. Isso. Lá na empresa, aí tem lá, qualificação cadastral. Você clica lá, embaixo tem aí vai pedir o NIS, o CPF. Isso, é isso que eu estou falando. É lá no portal do E-Social onde vai olhar a qualificação cadastral. Isso. Mas ele pode também, no caso, quem tem muitos funcionários, pode enviar pelo lote. Até 10 funcionários cada arquivo. Mais 1 ou 2 funcionários. Aí é melhor você entrar ali e já colocar o nome, que é rapidinho a consulta. Todos que eu consultei foi rapidinho. Que a importância disso aí. Quando você tiver na terceira fase, você for enviar a folha, e aí, lá na hora de detectar que tem camarada com 2 PIS, data de nascimento errada, nome da mãe errado, você tem um prazo para fazer essa folha para gerar GPS. E aí, se você for detectar isso só lá na hora que você for fazer, o E-Social não vai deixar passar você gerar a folha. Aí o que acontece? Você não vai ter tempo para... Porque tem situações aí que demora 20 dias para corrigir, né? 15 a 20 dias. Dependendo do caso. Aí você não vai gerar a folha, o cliente vai ligar, cadê minha GPS? Eu estou arrumando o E-Social, vai passar do prazo. Vai ter multa, vai ter juros. Vai cobrar de quem? Do contador. Então tem que correr e fazer agora. Genésio. Por isso que, como a colega falou aqui, antes de admitir funcionário, você já tem que estar com a qualificação do funcionário arrumadinha. Agora, para aqueles que já estão cadastrados, e como a gente tem o prazo para informação em abril, você já faça essa qualificação agora. Não deixa lá para abril, não. Ontem, O nosso programa tem um relatório já com esses dados aí? Tem, você entra lá no E-Social. Não, eu falo assim, nosso programa já tem um relatório com os dados desse aí para a gente fazer a qualificação? Que eu posso imprimir uma lista e lá digitar um por um. Isso, não. A própria lista do... o mapa da folha... Isso, esse é o mapa da folha mesmo, você vai colocar, que é o nome, CPF e o NIS. Que vai... Misericórdia, então vamos passar para a próxima. Eu estou falando, tem que ser um mês para falar sobre o E-Social, é muita coisa. Qual que é o... Esse foi o primeiro que a gente está falando, né? Esse pessoal, eu deixei essa numeração aqui, porque é a numeração que está lá no portal do E-Social, tá? Eu copiei do mesmo jeito que está lá no portal do E-Social. Eu não criei isso aqui, eu copiei e colei das perguntas e respostas que estão lá no E-Social, que são as maioria das perguntas que o pessoal tem discutido nos grupos, tá? Isso aí já foi, né? Ah, tá, aqui. Mas não, isso aí a gente falou da qualificação cadastral. Ah, tá, esse aqui é do KEPF. Tá. Quais os procedimentos necessários para a realização da consulta da qualificação cadastral em lote para os trabalhadores de empresas que são vinculados à matrícula SEI, o qual deve ser convertido para o KEPF lá em janeiro, né, ou CNO, dependendo da empresa. Uma vez que o campo disponível na tela da consulta é para o CNPJ da empresa. Aí, ó, não poderá ser utilizada a matrícula SEI para a consulta da qualificação cadastral em lote. Então, se você for fazer a consulta cadastral em lote da matrícula SEI, não vai liberar. Para esse tipo de empregador, deve utilizar a consulta qualificação cadastral online, que é essa consulta no portal social.
Por exemplo, aquelas empresas, tem muito que é empregador rural, que tem 10 funcionários lá cadastrados no SEI, né? Então, se ele for fazer em lote, ele não vai conseguir, porque o sistema ele não aceita o SEI, só aceita o CNPJ. Mas você pode entrar lá para o cadastro individual, que vai cadastrar, consultar por CPF, consulta individual. Na consulta por lote, ela que é online, né, permite consultar simultaneamente até 10 trabalhadores. E pode ser repetida quantas vezes forem necessárias, tá? Pode ir para o próximo. Aqui tem outra informação referente, que essa informação aqui da folha, pessoal, é a maioria que o pessoal está tirando dúvida referente ao cadastro, né, que está dando muito erro. Então, qual o procedimento quando a documentação do funcionário está correta, mas a qualificação cadastral retorna a seguinte mensagem: o número do CPF informado não consta no cadastro da Caixa. Então, é bem o que a Ana Nery falou. A empresa deverá acessar o Conectividade Social do NIS Empresa, informar os dados do empregado para a pesquisa e inserir o número do CPF. Então, para mais informações, eu deixei ali o link. Você entra no cadastro do NIS e verifica quais são as informações. No caso de estagiários, não precisa ser feita a qualificação cadastral para estagiário. O E-Social exige somente a validação do CPF. Pode passar para o próximo. O seu Zé Val já está me mostrando aqui o horário, mas está... Então, a partir de janeiro de 2018, aí que é uma pergunta. Minha empresa está obrigada a enviar social, porém, os sindicatos que fornecem trabalhadores avulsos em empresas terceirizadas estão obrigados apenas a partir do mês de julho. Digamos que aquela divergência, que um está obrigado e outro não, né? Então, como é que eles farão a individualização dos valores do FGTS? Uma vez que a individualização ocorre com o envio do evento S1200. O S1200 é a folha. Porém, eles ainda não estão obrigados a entregar, não estão obrigados ao envio do E-Social. Aí vem aqui. Enquanto as empresas não estiverem obrigadas ao envio dos eventos do E-Social, permanecerão prestando as informações pelos meios atuais, no qual é o caso do FGTS, ser informado na GFIP via Conectividade Social. Até lá, tudo normalzinho. Pode passar para o próximo, Severaldo. Então, aqui, ó. Recebemos mensagem via ECAC da Receita Federal cobrando a transmissão do evento S1000. Contudo, ele já foi enviado. O que deve fazer? Às vezes você enviou o evento S1000, deu tudo certo, porém o sistema da Caixa, da Receita, deu erro. Então, a Receita terminou enviando muitos lembretes para as empresas do primeiro grupo. Isso aqui aconteceu para as empresas do primeiro grupo. Depois teve a atualização e arrumou tudo isso aqui. Então, a Receita enviou, né, o primeiro grupo, a Receita Federal enviou lembretes que as empresas do primeiro grupo, de obrigatoriedade, transmitirem seus eventos iniciais, S1000, e as tabelas, né? Caso a empresa já tenha transmitido seus arquivos ao E-Social, deverá desconsiderar a mensagem recebida. O sucesso da transmissão é confirmado pelo recebimento do protocolo de envio de lote e do recibo de entrega de cada arquivo enviado ao lote. Então, quem transmitiu os arquivos, pessoal, no nosso programa também, salva lá o recibo e você pode salvar todos eles. Você vai lá, verifica o protocolo de envio e salva. Porque às vezes dá erro e a Receita manda e você fala, mas eu entreguei. Mas às vezes só realmente uma indisponibilidade no sistema. Olha o zap aí, gente. Pode passar para o próximo. Aqui, ó. Como verifico se as informações da empresa nesta primeira fase foram para o sistema? Então, a comprovação do recebimento com sucesso dos eventos enviados ao E-Social se dá pelos meios recebidos gerados à transmissão, que é o recibo que eu acabei de falar para vocês. Que, então, você pode confirmar que fica gravado no nosso programa, quando a gente envia direto no nosso programa, ou direto no portal do E-Social, você consulta lá. Aí o pessoal falou, eu não tenho um programa de folha, eu posso fazer tudo lá? Pode, mas eu não aconselho. Você vai, em tempo de tecnologia, você vai estar entrando lá no portal para estar digitando tanta coisa. Eu tenho horror a digitar. Eu não gosto de digitar nada. Então, a gente tem que usar o quê? O nosso sistema tem que trazer as informações de forma que a gente possa enviar e não ter que entrar nada lá no portal para estar digitando. Porque em tempos de tecnologia, ninguém vai digitar folha como a gente datilografava antigamente, né? Datilografava GFIB e tudo mais. Pode passar para a próxima.
Tá, esse aqui fala referente ao CAGED. A partir de março de 2018, né, será necessário o envio do CAGED diário mensal, uma vez que todas as informações da admissão e rescisões serão enviadas pela social através do S2200 e S2299. Então, está perguntando se é obrigado ou não. Então, embora o E-Social tenha imaginado justamente como uma forma de simplificação na prestação das informações, a substituição das obrigações se dará de forma gradual. Não tem como a Receita pegar isso aqui e mudar de uma vez, porque cada empresa tem suas particularidades. A grande empresa tem uma estrutura para chegar e mudar logo, mas a pequena não tem. Então, tem que fazer de forma gradual. De modo que, assim, os empregadores devem aguardar instruções de cada órgão, normatizando a substituição dos respectivas obrigações. Exemplificando, deverão continuar a serem prestadas de forma atual as seguintes informações, dentre outras: CEFIP pela Caixa, RAIS e CAGED para o Ministério do Trabalho e a DIF. Então, esse início de ano, a gente vai fazer tudo bonitinho, como todos os anos, tá? A gente só vai se livrar da RAIS próximo ano, só em 2020. Pode passar, né? Tá. Aí o pessoal assim, pergunta muito, empresa sem movimento, né? Como que eu faço? Deverá informar a empresa sem movimento? Então, para as empresas que já estão obrigadas a entregar, já estão obrigadas aquelas empresas do lucro presumido. Então, se a empresa não tem movimento, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que enviar uma vez a cada ano, no mês de janeiro. Então, a situação sem movimento para o empregador contribuinte, o órgão público, só ocorrerá quando não houver informação a ser enviada para os grupos de eventos periódicos, o S200 e o S1280, que são os eventos periódicos, para a empresa toda. Então, nesse caso, se tiver uma matriz, uma filial, uma taparada, você tem que entregar normalmente, para toda a empresa. Então, nesse caso, o empregador contribuinte, o órgão público, enviará o S1299, que é o fechamento dos eventos periódicos, como sem movimento, na primeira competência de janeiro. Seria janeiro, que entrega até o dia 7 de fevereiro. Então, caso a situação sem movimento da empresa persista nos anos seguintes, o empregador contribuinte deverá repetir esse procedimento na competência de janeiro de cada ano, exceto para o empregador, pessoa física, que para a pessoa física ela é facultativa. Então, resumindo, aquelas empresas que não têm movimento, aquelas famosas inativas que sacode lá e deixa lá no escritório da gente, né? Então, em janeiro de cada ano, tem que fazer esse sem movimento, tá? Até o dia 7 do mês seguinte, que é o prazo da folha, até o dia 7. Se cair sábado, domingo, tem que antecipar igual a data do FGTS. Quer acrescentar alguma coisa? Quer não? Deixa eu ver. Pode. Bem, pessoal, eu coloquei essa pergunta aí, porque no curso lá do Cleiber, a gente estava discutindo sobre a relação de dependentes concomitantes. Para os dependentes que constam na folha, no caso, na questão do salário família, ele pode constar na folha dos dois, tanto do pai como da mãe, os mesmos filhos. Porém, para o imposto de renda, não. E eu tinha falado lá no curso que podia. E vinha fazendo isso, ninguém nunca caiu na malha, né? Mas aqui no S-Social ia cair. Mas ainda bem que temos as colegas. Genésia, você está errada. E a outra colega falou que eu também. Eu falei, gente, vamos conferir, né? Vamos lá conferir. Por isso que é bom a gente estar junto, para a gente não estar errando, né? De repente tem coisa que a gente está fazendo e acha que está... eu fiz certo a vida inteira. Na verdade, não estava certo, estava errado. Então, a gente precisa o quê? Corrigir. A gente errar, todo mundo erra. A gente só não pode permanecer no erro. Então, aqui, ó. Então, referente à dedução concomitante mensal dos mesmos dependentes para fins do imposto de renda. Pode ser utilizado para ambos os contribuintes? Digamos que o pai e a mãe trabalham, recebem no teto acima do limite da tabela do imposto de renda. Eu tenho que escolher se aqueles dependentes vão constar para a dedução mensal ou na do pai ou na da mãe. Não estou falando da declaração de imposto de renda, não. Eu estou falando da dedução mensal. Então, ele trabalha aqui nessa empresa, o outro trabalha na outra, eu tenho que informar somente de um. Se eu informar nos dois, quando eu for informar o E-Social aqui, ele vai acusar o erro que já está informando duplicidade. Então, eu só posso constar que o contribuinte, ou os dependentes do contribuinte, apenas nenhum, para fins de dedução mensal. Tá?
Teimou, não quis tirar o filho da esposa não, mas e não nem dele. Mas aqui eu não estou falando da declaração do imposto de renda, não. Eu sei, é lá na folha de pagamento. Na folha de pagamento. Certo. Então, assim, é o que eu ia colocar agora. Se não posso colocar lá na declaração de imposto de renda, eu também não posso colocar como dependente na folha de pagamento. Mas o que acontece? Há uns tempos atrás, tem uma tese que a gente está discutindo isso, referente ao direito tributário, que a gente só vai decidir fazer o imposto de renda no ano seguinte. A declaração de imposto de renda é um ajuste da declaração. Nela, a gente vai decidir se vai fazer pelo simplificado ou pela completa. Se eu vou utilizar os dependentes na minha declaração ou na do meu esposo. Então, é ali que eu vou decidir. Então, eu fazia assim e, sinceramente, nenhum dos meus clientes caiu na malha. E eu estava fazendo um trem errado, olha só. Mas esse ano já não vou fazer mais, já corrigiu o erro, viu, Ana Nery? Então, o que acontece? Então, de acordo com a Constituição Normativa, é vedada a dedução concomitante de um mês dependente na determinação da base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano calendário, que é o caso que, de repente, tem separação do marido, ali tem uma separação, né? E aqueles dependentes vão ficar só para a mãe, por exemplo. Aí já é outra situação. Então, para fins de desconto do imposto de renda na fonte, os beneficiários devem informar a fonte pagadora os dependentes a serem utilizados na determinação da base de cálculo, devendo a declaração ser firmada por ambos os cônjuges, né? No caso, dependentes comuns. Então, essa declaração tem que ser assinada pelos dois, para poder a gente estar lá na nossa folha. Sinceramente, eu nunca fiz isso. Eu não sei se vocês fizeram essa declaração aí, falando que aqueles dependentes... Eu nunca fiz essa declaração, mas, ó, tá aí, ó, desde quando? Ó lá, desde 2014, já é uma lei antiga, mas isso aí foi a instrução que veio informatizando, mas está no decreto, no regulamento do imposto de renda, tá? Ah, tá. E outra coisa, pessoal. Quem tiver seus dependentes, estava na norma acima de 8 anos, né, Ana Nery? Mas agora, parece que agora que nasceu, já tem CPF. Então o que é assim, para evitar problemas, quem tiver seus dependentes já manda fazer o CPF de todo mundo. Isso, mas aqueles que não tinham. Aí você já providencia e manda fazer o CPF. Tá? Já vai arrumar, já vai estar tudo arrumadinho. Eu acho que daqui uns dias já vão sair com CPF, PIS. Ah, isso aí é porque eu peguei o slide errado. Pode passar para frente. Bem, pessoal, aqui são os meus professores, a Zenaide. Ficou escura a foto. E lá é o professor Daniel Belmiro. O professor Daniel Belmiro, ele ministra um curso sobre a folha de pagamento. Gente, quem puder fazer, é um curso online. O material é riquíssimo. São 40 aulas curtas de 10, 15, 20 minutos, detalhando a folha de pagamento. Como a maioria de nós vai começar a fazer a folha aqui no mês de abril... eu não estou ganhando nenhuma comissão sobre isso, tá, pessoal? Mas, assim, porque, para mim, eu faço uma pós-graduação em Direito Previdenciário. E a gente vai trabalhando no dia a dia com contabilidade, a gente tem um olhar só do cálculo. E a gente tem aquela parte jurídica lá que, nossa, mas isso aqui é desse jeito. São tantos micro... Eu falei assim, gente, eu trabalho há tanto tempo com a contabilidade e não imaginava quantas microinformações tem o departamento pessoal, gente. É muita coisa pequena, muita coisa, detalhe, que a gente tem que estar por dentro. Então, quem puder fazer, eu estou fazendo, e quem quiser fazer, porque aí a gente poderia juntar aqui de novo e fazer futuramente, debater somente sobre a folha de pagamento, que é onde vem os prazos de envio, de férias, de aviso, tem uma série de micros informações que têm os prazos a serem enviados, tanto os eventos periódicos como os não periódicos. Essa foto eu tirei com a Zenaide, quando ela veio aqui lançar o livro Compliance Tributário, no início do ano, e ela estava falando do E-Social e tudo, eu falei, não, eu já fiz um curso com você, comprei seu livro lá em 2003, quando ela lançou o primeiro livro, e eu comprei agora o atualizado. Muito detalhe, que é um livro que é o E-Social para escritório de contabilidade. Gente, é muita coisa. Tem hora que a gente vai ler a lista e fica cansada, é muito detalhe. Então, assim, se cada um de nós estiver estudando um pouco e tudo, a gente vai dividindo o conhecimento e eu creio que nós não vamos ter problema com o E-Social, não. Porque todo dia a gente vai aprender um pouquinho. Como eu troquei de slide, estava no meu tablet, eu sumi com esse tablet, então eu tive que fazer tudo de novo e fiz às pressas. Então ficou faltando a bibliografia,
e ficou assim um pouco pela metade. Então, resumidamente, pessoal, isso é bem o resumo do E-Social, que são as principais dúvidas e tudo. Eu queria até falar das classificações tributárias, mas eu não trouxe aqui o curso do Kleiber. Eu também, como eu fui hoje direto para a faculdade, eu também não cheguei nem a falar com ele. Que eu queria pedir autorização para ele, para poder mostrar os slides dele do curso. Ah, não, Severaldo, isso aí é outra coisa, pode fechar aí. O que é que você está curiando aí? Genésio? Não, mas isso aí é da faculdade, pode deixar. É privativo isso aí. Genésia. Genésia. Oi. Pediram que eu fizesse uma pergunta a você. As empresas que são do lucro presumido, o que é necessário já entregar e quando é que vai começar a folha de pagamento? Tá, aí depende, vamos lá, depende. A empresa lucro presumido, se ela for... Coisa baixinha. Tá, se ela for microempresa, empresa de pequeno porte, teve aquela alteração, mas manteve-se o mesmo benefício para a microempresa. A lucro presumido, que foi microempresa e pequeno porte, ela pode enviar as tabelas até o dia 9 de janeiro e começar a enviar os outros eventos a partir do dia 10 de janeiro. Tá? Correto. Mas se quiser enviar agora, já pode. Mas eu teve uma que eu fui entregar, que é microempresa, e o sistema não aceitou. Mas, de acordo com a norma, fala que pode, mas não aceitou. Certo. Ela me disse que já entregou o S1000, mas mais nada. Deveria ter... Não é só o S1000, não. Tem que entregar as outras tabelas para baixo. Todas as tabelas. Fala para ela que ela clica lá nas tabelas agora e envia. Aí ainda está em tempo. Ainda está em tempo, até o dia 9 de janeiro. Ok, muito obrigado. A gente agradece. Aqui. Fim? Já deu 9 horas? Ô, Genésio. Aqui, ó, mandou correr tanto, ele me sobe... Eu falo rápido, e ele aqui me... Quem tiver mais questionamento, Genésio, aproveitar o tempo. Aqui, ó. Eu estou lá com a empresa do Simples Nacional. Eu enviei ela em produção em agosto. E como foi prorrogado, de lá para cá eu não enviei mais nada. Não, aí não precisa. Você só vai enviar os próximos agora só em abril. Você não Mas já enviou. aí, você enviou qual? A fase 1? Justamente. Isso, lá. aí você vai enviar a fase 2 agora no mês de abril, porque a sua você já cumpriu a obrigação. Ah, tá bom. Tá? Aí, como você já cumpriu e fez em produção, se você for enviar novamente, não vai aceitar. Vai falar que já existe na base de dados. Mas no meu caso lá, E se você quiser alterar alguma coisa desse que você já enviou, também não vai poder alterar agora. Só em janeiro, depois do dia 10 de janeiro. Só vai poder alterar lá? Isso, só depois do dia 10. O sistema não vai aceitar. Se eu quiser, adiantar alguma coisa, agora eu não posso fazer? Não, o sistema não aceita. Porque tem que observar, pessoal, a ordem de precedência do envio dos arquivos. Se você quiser adiantar alguma coisa, você não vai poder, porque você tem que observar os prazos que foram estabelecidos. Então, eu quero enviar aqui, já enviei tudo, quero enviar a folha de pagamento agora da minha empresa Simples Nacional. Você vai conseguir enviar? Não vai. O sistema vai falar, vai dar um erro lá, se não me engano, um erro 174, que não está obrigatório, você não vai conseguir enviar. Então, o que é que você faz? Você fica testando naquela parte lá de teste, que é a homologação, para verificar se não tem erro nenhum. E fica olhando ali. Tá certo. E fica sempre olhando e pesquisando. Para quando chegar no mês de abril, você está afiadinho e enviar. Toca então, obrigado. Colega ali, Maurinho. Genésia, se quiser excluir, parece que eu vi um vídeo da Zenaide, pode, né? Pode. Aí é o seguinte. O que você acha? Aí tem nessa do Simples Nacional, que fez já em produção e tudo, eu não tentei excluir. Teve colegas que tentou excluir, falou que não conseguiu, essa que era do Simples. Aí, porque teve uma alteração que teve que esperar dia 29 de outubro para poder fazer a alteração, que teve que mudar o sistema. Então, quem quisesse alterar, incluir tudo, só depois do dia 29 de outubro. Mas as empresas do Simples, que mudou agora para o prazo obrigatório 10 de janeiro, quem tentou fazer não conseguiu. Eu não sei se o sistema já atualizou para fins de tentar excluir ou alterar aquela informação que ele já fez. A norma fala que só a partir do dia 10 de janeiro. Aí você tenta lá, para depois passar lá para a gente. Posso, tranquila, né? Pode. Aí você pode alterar e tudo. Eu estava pensando em excluir as rubricas.
Então, aí você Fazer de clica lá, novo. isso. Aí você vai lá nas rubricas, clica lá em excluir rúbricas, aí clica lá em excluir, ele vai excluir. Você espera vir aquele retorno para depois você mandar as rúbricas novamente. Tá? Então tá bom, obrigada. Aí, Mais algum questionamento aí, pessoal? Vamos aproveitar a Genese aqui. Não? Todo mundo ficou sabendo. não, que eu não souber, a Conhecendo Naneri a me social. ajuda aqui. A Naneri tá afiadinha, pessoal. Vê o Robson ali. Robson, Genésia, que hora que o E-Social vai fazer aquela comparação com relação ao cargo do funcionário? Porque o CAGED ele já está barrando essa questão do gerente não ter o terceiro grau, certo? Mas eu tenho lá um restaurante que tem 2 gerentes que não tem tem nível um segundo grau, mas não tem um superior. Entendeu? E tem outro caso lá que a menina ela é uma saladeira e está exigindo que ela tenha que ter a nutricionista, o superior de nutrição, certo? Saladeira? A saladeira. O próprio sindicato cobrou isso. Bem, isso para mim também é novidade. Aí Pois é, você então- vai pesquisar também para a gente estar dividindo essa Que hora informação. que hora que ele vai cobrar essa situação? Essa informação aí eu não sei te falar, Robson. É novidade. Você tem... Ô, Robson, deixa eu ver se eu entendi. Completa aí, Ana Nery. Você quer saber em que momento que vai falar que está errado? É quando você for mandar os dados dos empregados. Então, Não é por feito exemplo, agora você F200 pode mandar em na teste. segunda fase. Eu tive vários casos que eu tive que alterar algum CBO, adequar a função, mesmo dentro daquilo. Cozinheira, esse tipo de coisinha assim, churrasqueiro, eu tive que adequar também. É no momento que você vai enviar isso, ele vai te falar se está errado ou não. Ana. Tô. Tá. Não, a Ana Nery aqui, minha filha, é o brasileiro da gente. Ela ajuda muito a Maurinho, gente lá. traz pro Zé Walter aqui. Então, é que eu não entendi direito a sua pergunta, Robson. Eu pensei que eu entendi errado. Ainda bem que ela complementou. Então, é na segunda fase, quando for enviar a segunda fase, que vai aparecer isso aí. Então, para evitar esse erro, já vai testando a fase teste lá, que é a homologação, para evitar. Para chegar no mês de abril, já está tudo afiadinho, tudo arrumado. Genésia, com referência a gerente tem que ter curso superior? Parece que é administrador que tem, né? Bem, eu não tenho nenhum caso lá de gerente, mas... Eu também não, mas... O pessoal comentou que o gerente estava exigindo lá curso superior, né? Eu não... Você transmitiu algum... Ô, Ana Nery, você transmitiu algum cargo com gerente que exigiu no nível superior? Porque a maioria dos empregados nos restaurantes, bares, tudinho, tem aquele cargo de gerente, a maioria só tem o ensino médio. E esse cargo de gerente aí não passou. Agora, se eu colocar lá, por exemplo, um profissional de profissão regulamentada, aí ele vai barrar, porque ele fala, não, esse aqui exige nível superior. Como é que você vai colocar aqui? Não tem. Aí você tem que colocar lá que tem nível superior. Isso, se eu colocar lá, o contador empregado, aí tem que colocar que ele tem nível superior, que não vai passar. Genésio, você citou muito abril. Esse abril... Porque é o seguinte, é a segunda fase das empresas do grupo 3. Aquele maior grupo lá. Correto. Para a segunda fase. A primeira fase começa 10 de janeiro. E as empresas do Simples, a presumida, elas têm esse prazo até abril? Não, é assim. Tem que observar aquela tabela. O grupo 1, que é acima de 78 milhões. Correto. O grupo 2, que é até 78 milhões. 78 milhões. Aí, nessa grupo 2, até 78 milhões, tem aquela particularidade, que tem aquelas empresas microempresa e pequeno porte. Correto. Que eles alteraram a lei, mas permaneceu o direito de entregar todos os eventos. Abrangeu as empresas Tanto a fase 1 como a 2, isso, tanto a 1 como a 2, tudo em janeiro. Correto. Até o dia 9, no caso, até o dia 9 de janeiro. O dia 10 entregar a outra fase. O grupo 3, que é o do Simples Nacional, entidades, sindicatos, pessoa física, porque você está condomínios. falando aí também que é 9, 10, mas o prazo realmente é dia 19 de janeiro. Não, é o seguinte... Não, eu estou falando assim, de janeiro. Pois é, janeiro até dia 19. Janeiro, estou falando a prazo inicial. Eu estou falando assim, a primeira fase que você não mandou, você tem que mandar até o dia 9. Do dia 10 tem a outra fase que vai começar.
Então, quem não enviou a primeira fase pode enviar até o dia 9. Correto. Ok. Não é porque a gente deixar isso bem claro para os internautas. Eu vou colocar, é porque eu peguei o slide e não trouxe a outra tabela, parte, eu vou colocar no grupo lá a outra tabela mais especificada, porque aquela aí está muito... Esse material pequeno. aqui, o Wesley pode publicar ele no site? Pode colocar no site. Ô Wesley, beleza? Então tá. Você estava falando aí do faseamento. Eu postei hoje no grupo do WhatsApp aquele do guia trabalhista. Ele está super explicadinho. São 3 páginas lá que você vai ver tudo certinho. Inclusive, hoje eu tirei muitas dúvidas das colegas lá através dele. Está bem explicadinho. Lá, lendo direitinho lá não tem erro. Então, eu tenho uma tabela resumida também, só que eu peguei o pendrive, o outro pendrive, tem essa tabela resumida, a gente coloca lá. E, de repente, a pessoa olha uma tabela, não gostei dessa. Essa aqui eu entendi melhor, né? Aí, cada um vai pegando a tabela que melhor se adequa ao seu entendimento. Pessoal, aproveita que está chovendo aí, faz pergunta para a Genese. Né? Não tá. Eu vou colocar no grupo lá. Uhum. Pessoal, esse material aí eu vou colocar lá no grupo, tá? Aí o que vocês acharem que puder incluir tudo e a gente vai melhorando. No próximo a gente vai fazer o da FDRINF, DCTF Web e também da folha de pagamento específico para a folha de pagamento, que é bem detalhado. Esse da folha de pagamento, ele é minucioso e não dá para fazer em 2 horas, não. Tem que ser o dia inteiro, que é muita coisa. É porque não dá para ver, tá vendo? Que tá bem clarinho. Aquela ali. Eu troquei o slide. Genésio. Aqui, ó. Você falou aí que está fazendo um curso com o Belmiro. Ele é auditor da Receita Federal. O curso Federal. é muito bom, mas eu quero te perguntar qual que é o valor desse curso? Ele foi R$597. Quantos pagamentos? Uai, lá estava na promoção, você devia até 12 vezes. Então tá bom. Aí eu não sei. Esgotou? Eu tinha colocado lá para o pessoal, teve um pessoal que ainda conseguiu fazer, mas eu creio que ele vai abrir outras turmas. Ok. Porque o Daniel Belmiro, ele é fiscal da Receita Federal. Gente, ele traz lá, ele fala da folha, fala dos procedimentos e depois fala dos recursos que o CARF multou as empresas por detalhe, não porque prejudicou, mas porque não passou a informação correta na folha. Houve uma omissão, não que prejudicasse o funcionário, mas não colocou as informações como deveria ser e teve lá já a multa, ele vai colocando. E é muito material. Os slides dele dá 300 páginas, pessoal. 300 páginas. E pensa que eu estou lendo aquilo ali, quando eu penso que eu estou sabendo de alguma coisa, eu digo, misericórdia. Aí começa tudo de novo. Cada rúbrica dessa aí tem os prazos para poder entregar, é muito detalhe, muita coisa detalhada. Então, a questão da parte da folha, pessoal, tem que ser tratada realmente, o dia inteiro. É muita coisa mesmo. Deixa eu te falar. Lá, apesar de ao que você enviar em produção, mesmo eles validando tudo lá, depois ainda pode gerar multa ainda? Não, é o seguinte, validou, quer dizer que você entregou, mas se tiver errado, dados errados lá que você enviou, depois pode vir a multinha para você. Pois é, mas igual se foi validado, não poderia ter dados errados. Não, mas ele enviou, depois vai fazer a confrontação do que você está informando e vai ficar se aquela informação procede ou não. Se tiver de acordo, se não tiver de acordo com a legislação tributária, previdenciária e trabalhista, depende dos prazos e das informações, a empresa será penalizada. E as multas são altíssimas. A empresa não, as multas, pessoal, são as mesmas, tá? A diferença é que está vendo assim, ó, chega na caixa de mensagem da empresa, lá no ECAC do Simples Nacional, ou no portal do ECAC, lá naquela caixa de mensagem. Problema. E é muita coisa, por isso que eu estou falando, pessoal. Tem muitos contadores aí que realmente tem gente que só vou ver isso aqui lá quando for passar a ser obrigatório. A gente tem que começar a ver isso antes. Para quando chegar lá, a gente já está afiado. Mesmo a gente fazendo ali, na hora que a gente vai pegar ali, ainda já tem dúvidas. Então, a gente está aqui lendo o tempo inteiro, é muita coisa.
Só essa parte do Daniel Belmiro é somente a parte da folha de pagamento. Ainda tem aquela questão da FDRINF que envolve aquelas retenções, que é outra situação. Que a gente vai tratar isso quando tiver tudo fechadinho aqui, trazer para vocês. Então, por enquanto, eu coloquei esse aqui, é um resumo, um pequeno resumo. Depois, a gente faz outro para tratar mais detalhadamente, vai passo a passo. Aí, o Kleber deu um curso, e na parte do Kleber, no curso dele, é o curso específico, como fazer dentro do nosso programa. E ele tem lá as planilhas tudo mostrando. Assim, para quem não está familiarizado com o E-Social, faz esse curso do Kleber, que ele vai mostrar passo a passo. Onde é que você vai marcar, tudinho, está tudo detalhado lá na planilha dele. Então, assim, eu tenho um material, mas eu precisaria da autorização dele para poder mostrar aqui para vocês. Mas também eu peguei o pendrive errado. Aí eu não vou mostrar o material dele sem a autorização dele, né? Teria que me autorizar para poder mostrar aqui para vocês. A do lucro presumido, sem funcionários também, envia até o dia 9 de janeiro. Isso. Aí você vê, 10 de janeiro, você vai enviar a segunda fase. Se for sem movimento, é 10 de janeiro. Ah, sem movimento. Isso, 10 de janeiro. Se não tem movimento nenhum, 10 de janeiro. Aí você envia. Tá? Nada mais, pessoal? Nada mais. Então, você... Vai ter que enviar a folha normal. Então, pessoal, o sindicato... Só uma pergunta aqui, ó. A Cida está perguntando se a empresa não tem funcionário e vai enviar só o Prolabore, é a folha normal, como a gente envia todo mês. Vai enviar todo mês, certinho. Tá? Do mesmo jeito, vai enviar, que são os eventos periódicos. Folha de pagamento e pagamento, enviou o E-Social. Microfone aí, ó. Microfone aqui. Vai fazer mais uma pergunta. É sobre o programa. Nosso programa já vai sair prontinho para quando for enviar as rúbricas, coisas, por exemplo... As rúbricas você vai ter que configurar no nosso programa. Você vai ter lá que entrar no sistema e configurar as rúbricas com o E-Social. No programa, no curso do Kleber, ele mostra dentro do programa como que você vai fazer as lotações tributárias, classificar tudinho. Tudinho. Porque a maioria das dúvidas do pessoal que eu estou atendendo, mas é referente a como cadastrar o programa dentro do nosso programa, como fazer E-Social dentro do nosso programa. O E-Social para deixar tudo amarradinho. Justamente naquela tabela S1000, que é o cadastro da empresa, aí ali está tudo. Se você errar a classificação tributária, vai dizer, uma questão da empresa do Simples Nacional, tem lá a classificação tributária. Aí você vai verificar se ela é substituída, não substituída ou se é misto. Então, tem empresas, no caso dos escritórios de advocacia, que a tributação dela da Previdência ela é separada. Então, ela vai estar no 2 lá. As demais ficam no 1, que a maioria das empresas do Simples Nacional está no 1. Então, tem aquelas exceções, né? Aí a gente vai observando, e lá tem detalhe por detalhe. A maioria das empresas do Simples Nacional vai estar no grupo 1. Espera aí, deixa o Arnão falar no microfone lá, depois você fala no microfone. Voltando àquela questão anterior que você disse, do Prolabore e tal, lembrando que, por exemplo, quem trabalha com igreja, mesmo os pastores, auxiliares e tal, não tendo vínculo empregatício, eles também... Eu fiquei besta disso. Vai ter que ser informado. Você viu lá nas rúbricas que é mesmo sem desconto e tudo, mesmo meramente informativo. Agora, com relação a essa questão igreja, eu estou formatando aí com algumas instituições da Receita para baixo, 2 auditores da Receita vai participar, a gente vai fazer um curso específico de legislação, contabilidade e algo mais para o segmento de igrejas. Dentro de uns 40 dias, a gente vai estar falando sobre isso aí. Eu estou só terminando de formatar aí. Porque as igrejas têm um tratamento diferenciado. Isso. Aí a gente vai tratar a legislação bem amplamente, porque a partir de janeiro, quem mexe com igreja, abre o olho.
abra o olho, que o trem vai apertar. Vai apertar e bastante. Vamos ouvir o Zé Walter aqui. Genésia, só lembrando que, embora tenhamos prazo, mas nós já podemos ir fazendo todos esses passos aí Pode fazer com uma homologação, não como produção. Não. Como produção você não pode não, porque o sistema não aceita. Veja bem, eu posso entrar nas minhas rubricas, já posso organizar tudo. Pode. Deixar tudo prontinho. Pode. Para que a hora que eu for, não precisar correr. Exatamente. Certo? Então é isso que eu estou... Por isso que o sistema do E-Social foi até inteligente nessa questão de ter o modo homologação. O modo homologação é o modo teste. Que antes de enviarmos em produção, a gente vai estar testando. Será que está certo? Eu olhei isso aqui. Não, essa rúbrica ficou errada. Esse cargo não está certo. Exato. De repente, você enviou todos os cargos. Quando você vai enviar a segunda fase, que é a fase do cadastro do funcionário, quando chegar lá, vai recusar o do funcionário, porque fala que não tem o cargo, não está lá no sistema da base de dados do E-Social. Aí você vai ter que voltar na tabela de cargos e eventos, marcar o que você não enviou, verificar o cargo, se foi enviado ou não. Se não foi enviado, enviar o cargo de novo, para depois enviar o cadastro do empregado. Senão, o sistema lá não vai aceitar. E isso pode começar ontem, né? Para ontem, já vai testando. Vamos ouvir o... Pessoal, o sistema modo homologação, teste, você pode fazer a todo momento. Você vai testando lá, vai ficando afiado. Vamos Errou ouvir o alguma Everaldo coisa, aqui. corrige lá. Vamos ouvir. Genésia, eu gostaria que você explicasse para o pessoal essa tabela. Eu Que vou tabela? perguntando para você responde para nós. Cadastro de empregadores tabelas. Só falar isso. 3 pontos. Esse cadastro de empregador e tabelas, que é a fase 1, essa é a fase 1. É aquela primeira que já tinha detalhado lá para o senhor, que é a S1000. Esse aqui, pessoal, é tudo S1000 até S1080 lá embaixo. Que essa é a primeira fase. Se então, aquela primeira esses fase... cadastros de empregadores e tabelas para grandes empresas foi em janeiro. Para as Isso. demais entidades empresárias, que é essa demais entidade empresária? É aquela que tem o faturamento, ou então não é nacional, de 4.800.000 até 78 milhões. Isso. Certo? Então, essa teria que ter feito esse cadastro em julho. Em julho. Porém, Tá. para as empresas... Tá, peraí. Empresa pequeno porte, empresa... Peraí. Você fez em janeiro. Aí, para a próxima aqui. Empregadores, pessoas físicas, optando pelo Simples Nacional. Aquelas empresas do Simples Nacional, ficou esse cadastro para janeiro. 10 de janeiro. Beleza? E a demais para depois. Segundo Aquela passo. lá é... Tá bom. Segundo passo. Dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, eventuais e periódicos. O que é isso aqui? Vamos supor, eu admito o empregado, eu tenho que fazer para essa empresa daqui, da entidade, agora, em outubro, a admissão do empregado? Não. Só os dados do empregado. Esse aí são os dados o cadastro do empregador, que naquela tabela anterior que eu mostrei para o senhor. Cadastro de empregador. Do empregado. Eu Todos pergunto, os cadastros. a pessoa vai ser admitida agora. Eu preciso dessa faixa aqui, eu preciso apresentar isso agora? Tem que dar entrada, tem que enviar. Se tiver obrigado, sim. Não. Se for microempresa e pequeno porte, eu tentei enviar um e não deu certo. Não, essa daqui, a demais entidade. Nessa fase aqui, a pessoa vai ser admitida. Esse evento não periódico, o que é o evento não periódico? Evento não periódico, volta lá naquela tabela para poder Essa mostrar. terceiro, aviso prévio. Os eventos não periódicos, isso aqui são os cadastramentos, demissões, tudinho. São os eventos não periódicos. São aqueles eventos que não estão na folha todo mês. Então, são os eventos não periódicos. Vamos supor. Volta lá. Admissão do empregado. Demissão, tudinho. Admissão do empregado é evento não periódico. Isso, mas nesse Demissão do empregado é evento não periódico. Férias, evento não periódico. Férias não periódico. Auxílio-doença, auxílio-maternidade, tudo isso é considerado evento não periódico. Esses casos dessas empresas que têm o faturamento superior a 4.800.000 e não é Simples Nacional, não é microempresa, então deve... a partir do dia 10 até o dia 9 de janeiro. Teria que mandar a partir do dia 10. Isso. Para frente, né? Pra frente. Até quando? Até o dia 9. Porque no dia 10 já começa a outra fase. Quando? De janeiro. 9 de janeiro. Então,
Eles podem, nesse caso específico aqui, eles podem mandar de outubro até o dia 9 de janeiro. Isso, por quê? Porque na folha de pagamento vai começar dia 10 de janeiro. Por que isso? Porque a partir do dia 10 de janeiro vai começar o caso da folha de pagamento. Exatamente. Então, a folha de pagamento deve ser enviada até o dia 7 do mês seguinte. Tá bom. Então, vai ficar bem claro. Esses dados dos trabalhadores de vínculo do empregado, esse evento, férias, a vida de férias, admissão, demissão, tudo isso, demissão. O que mais? Auxílio maternidade, afastamento temporário, no caso tudo isso tem que ser informado trabalho militar, tudinho. Do dia 10 de outubro Auxílio até doença, o dia 9 invalidez. de janeiro. É no caso que está dando erro. Estou falando, Teria? eu tentei enviar. Se você tentar mandar isso daqui não vai, não? O programa não está habilitado ainda. Não, peraí. Quer dizer, se você tentar mandar esses dados do empregado aqui, vamos supor, admissão, não vai estar mandando, não? Não, do Simples Nacional, Admissão? Não, do Simples Nacional não. Estou falando nessa fase aqui, ó. Ele está falando dessa 2 aqui, ó. Na 2 aqui, eu tentei enviar as que eu tenho que é microempresa e pequeno porte, nenhuma deu certo. Aí vai ficar, eu creio que vai ficar tudo para dia 10 de janeiro. Mas, de qualquer maneira, eu posso fazer isso até o dia 9 de janeiro, né? Isso. Tranquilo. Um afastamento de férias. Se eu quiser mandar hoje, eu não consigo, porque não está habilitado. Não está habilitado E já ainda. deveria estar. Exatamente. Já deveria estar desde o dia 10 de outubro. Isso mesmo. Afastamento de salário maternidade, férias, isso aí tudo a gente já deveria, do grupo 2, já está enviando. Nessas fases aqui das demais empresas. Aí vai acumular tudo para janeiro. Aí quem tiver essas empresas aí em janeiro vai ficar louco. Fazer uma pergunta. Enviar tudo. Eu concedi férias em novembro. Eu vou informar em janeiro. Quando eu informar em janeiro, eu vou informar como periódico ou como normal? Não, em janeiro você vai enviar os eventos todos do cadastro do empregador. Tudo que tiver lá no mês de janeiro, então vai dar o evento lá de janeiro. Todos os eventos que tiver, todos os eventos referentes a janeiro. A janeiro. Se não tiver funcionário que já foi demitido para trás, não vai pegar mais naqueles eventos ali. Vai pegar só... Já voltou à vida normal dele. E lembrando, pessoal, quando o funcionário voltar de férias, tem que fazer o exame de retorno ao trabalho, que são os exames periódicos. Está exigindo também, viu? De férias. Tá, sempre exigiu. E salário maternidade também. Retornou o salário maternidade, tem que ter o... Salário maternidade. Agora de férias, pessoal. Eu vou pesquisar isso aí amanhã, porque eu já tive essa dúvida, corri atrás e não era. Então, eu sempre pedi, todo funcionário que ia voltar ao trabalho, eu sempre mandava fazer o exame periódico de retorno ao trabalho. Agora, essa questão das férias, a Ana vai conferir para nos dar a base legal. Eu sempre mandei de todo mundo. Retornou ao trabalho, eu mandava fazer o exame de retorno para saber se o empregado estava apto a voltar ao trabalho ou não. De repente, ele saiu de férias, estava lá doente, tudo, voltou e não está apto a trabalhar. Então, eu realmente, nessa parte aí das férias, Ana Nery, anota aí para a gente pesquisar isso aí. Eu não tenho a base legal dele. Eu geralmente mandava fazer de todo mundo. Retornou ao trabalho, eu mandava fazer exame de retorno ao trabalho para todo mundo, que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Pelo menos nenhum fiscal ia me autuar, porque eu mandei fazer o exame de retorno. Isso, certeza. Isso aí vai ser a partir de janeiro. Não, aí vai depender da empresa. Isso aí são os eventos periódicos. Se o funcionário saiu de férias e voltar, aí ela vai olhar essa questão se é obrigatório ou não fazer. Então está todo mundo sal. Depende da sua empresa. Tem que observar o prazo. Aqui, ó. Olha lá, ó. Se for Simples Nacional, 10 de abril. A partir de 10 de abril. Isso aqui está lá no nosso site, viu? E está no portal do Simples Nacional, isso aí, tá? Colega, eu quero só voltar no exemplo que ele lhe deu. Dia 10, essa empresa aí, dessa segunda coluna, ele tem que apresentar esses eventos não periódicos aí. Exato. Você citou a férias. Ele falou, eu saí de férias lá em novembro, mas aí chegou em janeiro, ele já retornou das férias. Aí o sistema não está aceitando. Ele não, aí você só vai informar a informação tudo só de janeiro. Então você aí só ele vai informar lá em janeiro, como ele já retornou de férias, deixa de ser um evento periódico. Não vai informar vai informar mais. Férias só de quem está no período mesmo. Exatamente, de janeiro. Ele vai pegar então a situação que está ali em janeiro.
do momento, né? Peraí. O que perguntou? O cara saiu de férias em novembro, certo? Mas eles não estão recebendo esse danado aqui. Não estão recebendo, tem um prazo. Aí eu vou deixar para apresentar isso lá até em dezembro, retroagindo aqui em novembro? Não, o sistema, seu Everaldo, quando voltar ao sistema normal, aí você tem um prazo até 9 de janeiro para fazer essa informação, porque se for microempresa, empresa de pequeno porte, você tem até 9 de janeiro para fazer a informação. A Ana Nery tentou enviar, eu tentei enviar e não deu certo, o sistema não aceitou. 9 de janeiro, daí para frente, o que ficou para trás... Isso. Ah, tá bom. Aí vai tudinho. Daí para frente, aquele que vai avisar, vamos supor, eu avisar 30 dias antes, aí é que tá bom. Aí vai ser tudo a partir de janeiro. Aí para trás morreu. Fala, colega. A não ser que saiu uma norma falando, o sistema estava com inconsistência e vocês deverão reenviar. Aí é outra situação, né? Bem, ótimo. Clareou bem aqui. Vamos descansar, Genésio. O sindicato, em nome da diretoria, agradece a você pela presença aqui, pela excelente explanação do curso, viu? E contou com a participação do comitê gestor aí, agradecê-los também, você fazendo parte. Okay? Eu quero dar uma função para o comitê gestor agora. Comitê gestor, eu gostaria que a gente pesquisasse a respeito do seguinte: o DIFAL, a empresa que faturou até 360 mil, não precisa apresentar o DIFAL. Acontece que tem um relatório. Eu preciso, mesmo que ela não chegou a 360, eu preciso apresentar um relatório? Aí eu não sei informar isso aí para o senhor. Então vamos pesquisar isso para nós. Eu creio que não. Você está falando que até 360 mil eu estou isento de entregar o DIFAL, para que eles querem saber desse relatório? Acontece... A não ser que eles querem fazer para fazer o cumulativo para o mês seguinte. Não, acontece, se ultrapassar os 360 mil, ela tem uma devolução. Então, outra coisa, vamos supor assim, que no mês de setembro ela pagou DIFAL. Mas no mês de setembro ela pagou DIFAL e ela teve... E no mês de outubro, ela teve uma devolução que foi referente a essa mercadoria que ela pagou DIFAL. Eu tenho que fazer agora para ter o crédito, será? Será que você vai ter o crédito? Tem que constar no demonstrativo para confirmar o crédito. Por isso que tem que manter o demonstrativo. Eu quero meu crédito de volta. Então, assim, por segurança, faça o relatório. Tem que fazer o demonstrativo. Faça o demonstrativo por segurança. Pois é, mas o demonstrativo, assim, deve o DIFAL. Não vai deve o DIFAL. Não, está falando DIFAL. Até 360 mil ele não vai dever, então, né? é só fazer o relatório da devolução, então, né? Vamos pensar nisso, então, pessoalmente, fazer tem que ver isso aí. Vocês que têm muita mercadoria. Everaldo, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Apresentar relatório de DIFAL para quem? Eu não apresentei nada para ninguém, não? Não vai mandar para ninguém, mas você é obrigado a ter. Eu sou obrigado a imprimir ele e guardar. Imprimir ele e guardar. Ah, tudo bem, então. Fica à disposição do fisco. Fica à disposição. Tudo bem, eu não fiz nada disso, eu só imprimi lá, então. Seu Everaldo. O quê? É a receita bruta total. Os 12 últimos anos, os meses anteriores. Os 12 últimos meses. Sempre os 12 últimos do ano? 12 últimos meses. Beleza. Então, se a empresa começou, ela vai... Começou agora, não tem, né? Não tem, vai ficando, né? Não então, não é aquela regra antiga. Aquela regra antiga era o ano anterior, não era. Não, agora é os 12 últimos meses. Os 12 últimos meses anteriores. Total. Ah, beleza. E observar a proporcionalidade para a empresa que está começando, né? Provavelmente, mas... Isso, que é a regra geral, observar a proporcionalidade, né? E eu creio que vai se aplicar se também ao DIFAL. Se for empresas que estão iniciando, é a proporcionalidade. Não, as empresas... A partir de outubro, né, que 360 mil. Quem tiver, não precisa de pagar, até 360. A partir da competência setembro. A partir da competência setembro. É de outubro. Não, veja bem.
Pelo que eu estudei, pelo que eu sei, o de outubro agora já está valendo para nós pagarmos em novembro. Só que o período você vai pegar de setembro de 2017 até agosto de 2018 para ver se dá os 360. Não, Zé Walter, se você está fazendo outubro, é até setembro de 2018. A legislação não fala que é. De outubro a setembro. De outubro de 2017 a setembro de 2018. Para fazer outubro. Mas não é a mesma situação para você calcular que seria até o último mês anterior ao período de apuração. Anterior ao último período de apuração. Se eu estou fazendo Qual que foi o último período de apuração? Foi setembro. Pois é, setembro. Qual que foi o último? Foi agosto. Não. Você está apurando o mês de outubro no DIFAL, o seu RBT 12 é os últimos 12 meses anterior a outubro. Quem é? É de outubro de 2017 a setembro de 2018. O comitê gestor agradece a todos pela atenção. Nós queremos agradecer a Genésia, que brilhantou a nós essa aí. E estamos sempre às ordens, correto? Nós somos pessoas que estamos para ajudar em tudo.